Você se olha no espelho e já decidiu. Nasceu feio, fim de jogo. Genética ruim, sem conserto, azar o seu. Confortável, né? Também é mentira. Não uma mentira gentil, uma mentira cara que já custou anos de vida pra muita gente. A verdade é mais chata e muito mais útil pra você. A genética trava sim, algumas coisas. Pouquíssimas. Todo o resto, a parte que decide se você é um 3 ou um 7, você tá sabotando sozinho de graça todo dia. Isso vale pra qualquer homem que já se olhou no espelho e pensou, não adianta. Então nos próximos minutos eu vou separar, item por item, o que é osso e o que é preguiça. O que a genética realmente prende. O que você joga a culpa nela sem uma única prova? Quais coisas você pode mudar de verdade? Gordura, pele, cabelo, corpo, foto, o jeito de agir e o ponto exato onde o esforço para de funcionar. Porque ele para. Existe um teto. A maioria desiste bem antes desse teto pelo motivo errado. Primeiro, a pergunta que ninguém responde direito. O que a genética realmente trava em você? A lista cabe numa mão. Presta atenção no tamanho dela. 1. A estrutura óssea. A largura do maxilar, a projeção da maçã do rosto, o formato ao redor dos olhos. 2. A sua altura. 3. As proporções básicas do rosto, a distância entre as coisas. Acabou. Esse é o seu hardware. Veio de fábrica e não tem atualização. Parece muita coisa? Não é. É mais ou menos 1/3 da sua aparência final. No máximo 1/3. Deixa esse número bater. 2/3 do que você vê no espelho não são o osso. 2/3 estão sob o seu controle direto. E você não está mexendo em nenhum. Agora a primeira pegadinha, e ela é boa. A coisa que todo sub-5 mais inveja é um maxilar cortado. Isso é osso, é verdade. Só que na esmagadora maioria dos rostos, o osso do maxilar tá lá. Ele existe, ele só não aparece. Tá escondido embaixo de uma coisa que não tem absolutamente nada de genético. Faz o teste agora de cabeça, tira uma foto sua com luz boa e tenta listar só o que é osso puro. Vai perceber que a lista é minúscula e que quase tudo que te incomoda não tá nela. Então me explica, se o maxilar é osso puro, como é que tanto cara sem queixo ganha um queixo depois de um ano? Mágica? Cirurgia? Não. O que estava cobrindo aquele maxilar nunca foi a sua genética. E é sobre isso o próximo ponto. O maior mentiroso do seu rosto tem nome: gordura. A gordura facial borra a linha do maxilar, apaga a maçã do rosto e incha a pálpebra, deixando o olho menor e mais cansado. Você olha desse rosto inchado, tira suas conclusões e assina embaixo. Osso ruim, genética ruim. Está errado. É uma camada de gordura por cima de uma estrutura que estava bem o tempo todo. Aquele cara de queixo definido que você acha que nunca vai ser, provavelmente é você com menos gordura corporal. Não é o rosto dele que você quer, é o percentual de gordura dele, e não termina na gordura. Vamos descendo a lista das genéticas que não são genéticas. Pele, acne, textura, olheira, aquele tom sem vida. Você jura que é destino de nascença, quase nunca é. É sono ruim, comida ruim, zero água e uma rotina de 30 segundos que você se recusa a fazer. Protetor solar de dia, alguma coisa de noite. É isso. Chato, barato e funciona. Cabelo. O mesmo rosto, com um corte errado e com um corte certo, são duas pessoas diferentes, não parecidas, diferentes. Um corte errado te dá cara de cansado e some com a sua testa. O corte certo te devolve um rosto que você nem sabia que tinha. Repara no que está acontecendo. Você já é dono de uma versão melhor da sua cara. Ela só está enterrada sob gordura, sono ruim e um corte de cabelo que você escolheu no automático aos 15 anos. Ação de hoje, antes de qualquer choradeira genética. Descobre o seu percentual de gordura. Julgar o seu osso com o rosto inchado é como julgar um carro sem tirar a lona de cima. Agora o porém. E aqui tem um porém importante. Emagrecer revela um maxilar que você achava impossível. Isso é verdade. Mas você não escolhe de onde a gordura sai primeiro. Isso leva tempo, e existe um ponto perigoso. Um ponto em que ficar mais seco para de te ajudar e começa a te atrapalhar. O rosto encova, você parece doente. Guarda essa ideia. O ponto em que para de ajudar. Ela volta no final e vira a chave do vídeo inteiro. Porque tem um problema ainda maior te esperando. Mesmo seco, de pele limpa e cabelo certo, dá para continuar parecendo um 4. Graças a uma categoria inteira que quase todo homem ignora e que, de longe, pesa mais que o seu rosto inteiro. Você assume que o rosto é 90% do jogo. De pertinho, tudo bem, talvez seja. Mas ninguém te conhece de pertinho primeiro. Ninguém. A primeira coisa que ela lê, do outro lado do bar, do outro lado da rua, é a sua silhueta. Ombro, postura, o tanto de espaço que o seu corpo ocupa, o jeito que você se move. O rosto é detalhe de close. Ele entra na jogada só depois, quando a silhueta já te aprovou ou já te reprovou. E é por isso, exatamente por isso, que um cara de rosto totalmente mediano, treinado e bem vestido, ganha do cara de rosto bonito, magrelo, curvado e mal vestido. Ganha todo santo dia da semana. E não é nem perto.
Ou seja, treinar o corpo é o truque de aparência mais barato que existe, e quase ninguém trata como truque, porque treinar muda 4 coisas ao mesmo tempo, e nenhuma cirurgia do mundo entrega esse combo. A sua silhueta fica de homem, a gordura do rosto cai, a pele melhora com a circulação, e o jeito que você se carrega muda sozinho. Um investimento, 4 retornos. Não existe negócio melhor para sua cara do que ombro e costas. Então a tarefa é óbvia, começa a treinar essa semana. É o único botão que aperta 4 melhorias de uma vez. Agora empilha em cima disso a coerência. Cabelo cuidado, unha limpa, barba resolvida, roupa que serve no seu corpo. E olha bem, não é sobre marca, não é sobre dinheiro. É sobre parecer um homem que cuida de si mesmo. Roupa cara amassada perde para camiseta simples impecável. Sempre perde. A mulher não tá lendo o preço, ela tá lendo o cuidado. É outra métrica completamente diferente. Mas tem teto aqui também. Você não treina forte o suficiente para compensar uma coisa. Uma foto horrível. Você pode estar em forma, arrumado, coerente na vida real e mesmo assim tomar um não antes de sair de casa. Porque é exatamente aí, na foto, que a maioria absoluta dos homens está perdendo pontos que nem sabe que tem. 2 coisas distorcem o quanto você é feio de verdade. E, ironia, as 2 estão embaixo do seu controle. A primeira, fotos. A maioria dos homens parece 2 pontos pior na foto do que ao vivo. 2 pontos inteiros. Motivo 1. Ângulo e luz. Luz de teto joga a sombra para baixo, cava o olho, engorda o rosto. Foto de baixo para cima te dá uma papada que você não tem. Motivo 2. O assassino silencioso. A câmera do celular colada no seu rosto. Lente curta, de pertinho, entorta a sua cara. Estica o nariz para frente, encolhe as orelhas, some com o queixo. Não é o seu rosto. É uma caricatura do seu rosto. Afasta a câmera, usa a câmera traseira, põe a luz na sua frente e o mesmo homem vira outra pessoa. Muito sub 5 é um cara perfeitamente mediano na vida real com uma foto catastrófica. Ele não tem problema de rosto, tem problema de fotografia e passa a vida jurando que é o rosto. Ação prática. Antes de atacar o seu rosto, refaz as suas fotos. Câmera longe, luz na sua frente, expressão viva. Metade dos feios se resolve só aí, sem você mudar nada no corpo. A segunda distorção é ainda menos óbvia e maior. Atração não é uma foto parada pendurada na parede. É um vídeo, é movimento. A sua voz, o seu humor, a sua presença, o jeito que ela se sente nos 10 minutos perto de você, tudo isso entra na conta de quão bonito ele é. Sim, na nota do físico. Porque quando ela gosta da sua energia, o cérebro dela literalmente relê o seu rosto e acha ele mais bonito do que achou no segundo 0. O mesmo rosto, nota maior, sem você mudar um fio de cabelo. É o efeito halo rodando ao contrário, a seu favor, de graça. A cara que só passa vira a cara que atrai, só pela forma como você faz ela se sentir. Agora para e mede o tamanho da armadilha. O cara que se acha feio pode ter, na real, um problema de foto, ou um problema de presença, e ele passa a vida inteira atacando o rosto, a coisa que menos importa e que menos muda, resolvendo o problema errado, com a ferramenta errada, e no fim, entregando a culpa para a genética, que nem entrou nessa história. O que nos leva, finalmente, à pergunta que vale o vídeo inteiro. Como saber se você está resolvendo o problema certo? Você ordena os seus problemas por retorno. E é brutalmente simples. Do lado do retorno alto, perder gordura, ajeitar o cabelo, resolver a barba, comprar roupa que serve, tirar foto direito, treinar o corpo e aprender a conversar sem parecer um interrogatório. Isso aí é o 80% fácil. E ele sozinho tira quase qualquer homem de um 3 e planta ele firme num 6, às vezes num 7. Não é papo motivacional. É só que quase ninguém faz o 80% fácil. E por isso quase ninguém sobe. E agora, lembra da ideia que eu mandei você guardar? O ponto em que para de ajudar? Chegou nele. Depois desse 6 ou 7, o rendimento do esforço despenca de um penhasco. Arrancar de um 7 para um 8 custa umas 10 vezes mais esforço por uma fração do ganho. É rotina obsessiva, dieta pesada na grama, procedimento caro e no fundo do poço, o osso. E é aqui, nesse teto, que moram os 2 tipos de fracasso. Escolhe o seu, porque provavelmente você é um dos 2. Tipo 1, o cara que grita genética, sentado em 30% do próprio potencial, gordo, curvado, mal vestido, foto podre e convencido de que o inimigo é o formato do crânio. Esse não tem problema de genética, tem problema de espelho honesto. Tipo 2, o oposto exato. O cara que já fez 80% tá em forma, arrumado e agora se afoga na internet medindo milímetros de osso, ângulo de olho, projeção de maxilar. Obcecado com o rosto, quando o gargalo dele já nem é físico faz tempo. O problema dele é que ele não fala com ninguém. Ele tá polindo a maçaneta de uma porta que já tá escancarada. Os 2 estão resolvendo o problema errado. Um por preguiça, o outro por obsessão.
e os dois, no fim, culpam a genética. Então aqui está o teste honesto, numa pergunta só, sem escapatória. Você está seco, de cabelo e barba resolvidos, com roupa que serve, fotos decentes e um corpo treinado? Sim ou não? Se a resposta é não em qualquer item dessa lista, parabéns, você achou o seu gargalo. E ele não é a genética, é a tarefa que você está adiando. Se a resposta é sim em tudo e ainda assim está difícil, então o seu problema nunca foi o rosto. É abordagem, é comportamento, é presença, é conversa. E a resposta honesta que você veio buscar, a pergunta do título, a genética decide o seu teto. O esforço decide o quão perto você chega dele. E quase ninguém está nem no meio do caminho do próprio teto. Traduzindo sem anestesia, é falta de esforço. Até o dia em que você tiver realmente feito o esforço. Aí só aí você ganha o direito de reclamar da genética. Até lá, aquilo no espelho não é o seu limite. É a sua lista de tarefas, te encarando de volta. Se esse vídeo te incomodou no lugar certo, faz 3 coisas. Inscreve, salva para rever no dia da preguiça e manda pro amigo que vive culpando o DNA de um esforço que ele nunca começou.